Olá, meu amigo e minha amiga, hoje vamos falar de um assunto muito delicado e ao mesmo tempo muito claro na Bíblia. Paulo era um profundo conhecedor da lei de Moisés e ele considerava a lei de Moisés como inspirados por Deus. Tanto que em Romanos 10:4 ele diz que o propósito, o objetivo, a finalidade da lei é Cristo. Então ele acreditava que os escritos de Moisés conduziam a Cristo. E ele não acreditava na abolição dos escritos de Moisés agora. Um detalhe. Para você entender 1 Coríntios 10:25, você não deveria ler o verso de forma isolada. Eu vou ler aqui com você dos versos 25 até o versículo 28. Você pode ler mais versos depois, mas aqui, esse contexto já vai nos esclarecer que o assunto tratado por Paulo não tem nada a ver com comer carne de porco. Comer de tudo que se vende no mercado ou no açougue, de acordo com outras traduções, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, aqui está a interpretação. Veja que quando Paulo diz para comer de tudo que se vende no mercado, no açougue, ele está falando de carnes sacrificadas a ídolos pagãos. Paulo não estava mandando comerem carne de porco. Não é esse o assunto tratado. O assunto tratado é carne sacrificada a ídolo. Então eles tinham um problema. Muitos deles tinham medo de comer uma carne por ela ter sido sacrificada a um ídolo pagão. E era natural acontecer isso naquela época, especialmente em Corinto. A carne era oferecida ao ídolo pagão, e depois era colocado no mercado no açougue para ser vendido. E você vê no verso 4 do capítulo 8 que esse é o mesmo problema que ele está lidando ali. Então quando Paulo fala, comer de tudo que se vende no açougue no mercado, sem perguntar nada por motivo de consciência, é coma de tudo, independente de ter sido sacrificado a ídolos ou não. Agora, se o incrédulo disser para você que foi sacrificado a ídolo, então não coma para não dar um mau testemunho para ele. Então esse é o contexto. Se você ler o contexto, você vai ver que de forma alguma, Paulo ia ser contra a lei dietética de Levítico 11. Até porque, meu irmão, um outro texto importante para você analisar. Isaías 65, versos 3 e 4, diz que uma das coisas que irritam a Deus é o consumo da carne de porco. Porque o consumo da carne de porco irritaria a Deus antes da cruz e aí não irrita mais Deus depois da cruz. Não tem lógica isso, porque Jesus veio e morreu na cruz para purificar pecadores, não para purificar porcos. Então, se o consumo da carne de porco irritava a Deus no passado, irrita hoje também, porque ele não é um animal próprio para alimentação, porque o seu corpo e o meu, de acordo com 1 Coríntios 6, 9 e 20, é o templo do Espírito Santo. Espero que você tenha entendido. Lembre que um texto fora de contexto causa pretexto.